Oi, gente, eu tô doente, por isso não teve vídeo quarta-feira e eu ainda tô em situação de barril, mas eu vim contar uma fofoca rapidinha pra vocês de um assunto que vocês pedem em todos os meus vídeos e eu também vi acontecer. Cara, realmente, assim, quando eu era criança, eu não tinha mais nada pra fazer na minha vida, eu passava na internet, assim, no YouTube principalmente, 90% do meu tempo, então eu vi essas coisas acontecendo, sabe? E o rolê é Mars Argo, então eu vou rapidamente contar aqui pra vocês do que rolou. Bom, em 2019 começaram a aparecer uns vídeos meio esquisitos no YouTube. Esses vídeos eram uma menina, tipo, cabelo loirinho, assim, com uma franjinha, igual eu, num fundo branco, e ela falava com uma voz bem docinha, assim, e ela fazia umas coisas meio esquisitas, e eram uns vídeos bem estranhos. Welcome to our computer show. I'm Mars Argo. I'm Titanic Sinclair. Chips. I like gummy bears. Ooh, candy. Bom, sempre tinha uma historinha acontecendo e o nome desse programa que rolava no YouTube era Computer Show. Tá, mas quem é essa menina? Essa menina é a Mars Argo e foi em volta dela que toda essa treta aconteceu, então vamos lá. Bom, a Mars Argo tinha esse Computer Show com o até então namorado dela, Titanic Sinclair, que era um produtor de música, de vídeo e tudo, e eles tinham esse projeto aí juntos. Inclusive, ele até aparecia em alguns vídeos. E daí, tava tudo indo muito bem, assim, os vídeos tinham até um certo engajamento, ela fazia esses vídeos pra dar um up na carreira musical dela, ela postou algumas músicas que deram muito certo, então tava dando tudo muito certo, tudo muito bem, tudo acontecendo, tudo rolando, do nada ela some. Do nada ela desaparece. Ela não desaparece só do YouTube, ela desaparece de todas as redes sociais, tudo some, inclusive os vídeos que tinham, né, no canal dela. Bom, fechamos aqui a primeira parte do que rolou. Segunda parte agora. Pop. Bom, você já deve ter visto a Pop. Cara, ela foi assim, ó, a sensação do momento, ela estava em todos os lugares, todo mundo falava dela, todos os maiores youtubers do momento, assim, falaram dela. Hey, look at my new shoes. These are my gravity-defying shoes. I like shoes. Bom, o que era a Pop? A Pop era essa menina loira, falando com uma voz docinha, num fundo branco, acontecendo umas historinhas, um rolê meio esquisito, uma coisa que a gente já meio que tinha visto antes. Inclusive, quando você entrava ali na descrição dos vídeos, quem era o produtor dela? O Titanic Sinclair, sim. É ele que fez os vídeos. Bom, vocês viram, né, as semelhanças. Vocês pegaram, né, algumas das semelhanças. Eu vou deixar aqui passando algumas vezes que a Pop fez coisas parecidas com a Mars Argo. Então, em 2018, fazia 5 anos que a Mars Argo tinha desaparecido de todos os lugares do mundo. Ela apareceu e meteu um puta processo no Titanic Sinclair e na Pop. Gente, vamos lá. Eu sei que a Pop tem muitos fãs. Tá bom? Oh, meu Deus. Inclusive, falaram pra mim, algumas outras vezes, que a Pop também sofreu na mão do Titanic Sinclair. Eu pesquisei sobre e eu não achei nada sobre isso. Então, vamos com calma, tá bom? Eu só vou falar o que aconteceu no momento. Não me atirem pedras, por favor. E se você é fã da Pop e sabe melhor o que aconteceu, deixa aí nos comentários. Vamos lá, os guris. O que a Mars Argo falou nesse processo? Que ela foi copiada em alguns vídeos e que a Pop, inclusive, pintou o cabelo da mesma cor do dela nos vídeos, né, de loirinho, assim. E que ela falava de uma maneira parecida com a Mars Argo também. Só que, gente, assim, essa parte do plágio não é a pior parte. Tá bom? A pior parte é o inferno que o Titanic Sinclair fez na vida da Mars Argo, que é inclusive esse o motivo dela ter desaparecido do planeta Terra. Pra vocês terem noção, ela disse que desde o início do namoro deles, quando eles começaram o Computer Show, ele fazia um puta inferno na cabeça dela, falando que ela só ia chegar em algum lugar com ele, que se não fosse a produção dele, se não fosse as ideias dele, ela não ia ser nada.
Inclusive, tem tweets dele falando coisas muito parecidas com isso, dizendo que a Mars Argo era muito malvada, que ela era péssima, que sem ele não existiria a Mars Argo, que ela nunca fez nada, ele que escrevia, ele que produzia. Bom, só que essa não é a pior parte, porque assim, ser manipulador, ser uma desgraça, infelizmente é comum. Só que assim, ali em 2014, a Mars Argo descobriu que o Titanic tinha traído ela. E daí ela falou, tudo bem, a gente termina, mas a gente continua trabalhando junto, já que a gente tem nosso projeto aqui. Só que daí ele não aceitou o fim do namoro. É muito bom, né, quando a pessoa trai e ela não aceita o fim do namoro. Eu me divirto. Oh, meu Deus. Bom, ele não aceitou o fim do namoro e ele começou a invadir a casa dela. Sim, isso aí mesmo. Ele começou a invadir a casa dela várias vezes. Inclusive, uma vez ele quebrou toda a janela, entrou na casa dela, viu que ela não tava lá e bloqueou todos os amigos dela no Facebook. Que cara legal. Outra vez ele também entrou na casa dela completamente bêbado e quebrou um monte de taça que ela tinha no chão. E daí ele falou, eu sei que você entrou num grupo de Facebook. Me fala que grupo de Facebook é, senão eu não vou embora da sua casa. Que porra é essa? Pelo amor de Deus. É tipo assim, aparentemente ele era meio ciumento possessivo, sabe? Uma vez ele também mandou foto sentado na frente da casa dela e chamou ela de vagabunda. Bom, a Mars Argo também falou que uma vez ele deu um soco nela, só que não existem fotos disso, então não dá pra saber se rolou ou não. Bom, nesse momento a Pop apareceu e disse que era tudo falso. Meio que era tudo falso. Daí aqui entra a questão, será que a Pop também estava sendo manipulada pelo Titanic? Não sei, entendeu? Não sei, mas daí nesse momento a Pop apareceu e falou que era tudo mentira. Inclusive, uns anos depois a Pop foi no como que é o nome daquela desgraça dos infernos? No Discord dela e pediu desculpas, só que assim, só vi as pessoas falando sobre isso. Não vi print, então também não sei se é verdade. Inclusive, acho que não é verdade, porque vocês vão descobrir depois, eu vou falar depois, porque que eu acho que não é verdade. Bom, inclusive, outra coisa chatinha aí sobre a Pop é que um dia depois de ter estourado na internet esse processo, ela postou um vídeo com o nome Drama, que é tipo fofoca. E nesse vídeo ela meio que dá uma zoadona assim na Mars Argo falando que ela não era famosa. Entendeu? Tipo assim, Mars Argo, você é flopada. Daí, mais uma vez, será que foi ideia do Titanic? O que aconteceu? Será? Não sabemos direito. Não tem como saber. Uma vez a Mars fez um projeto com o nome Goop. E ela, inclusive, fez redes sociais pro projeto. Super ia sair. Só que daí o Titanic foi lá. E antes dela soltar as músicas, ele soltou uma música com o nome Goop também. Com o mesmo nome do projeto dela. Em que, basicamente, ele também zoa ela. Basicamente a música é pra zoar ela. Depois desse momento ele também postou um desenho bem macabro que ele fez e colocou a legenda tipo assim, ai, que saudade da minha mamãe Daiane. E daí o nome da mãe dele não é Daiane. Daiane é o nome da mãe da Mars Argo. Bom, então mesmo depois da Mars Argo ter sumido das redes sociais, o Titanic não parava de falar dela, né? Como eu falei, ele não parava de twittar. Ele não parava de twittar. Ficava falando um monte de coisa mal dela. Postou esse desenho dela. Ficava, tipo assim, fazendo menções a vídeos da Mars Argo no canal da Pop. É assim. A coitada, assim, é o homem chato dos infernos. Tá, Laura, mas daí o que deu no final desse processo? Bom, no final do processo, o Titanic e a Pop juraram lá. Juraram não, né? Mas também juraram. Tipo assim, falaram lá perante a lei que eles nunca mais iam mencionar o nome da Mars Argo. Por isso que eu acho que a Pop não postou nada, entendeu? Por isso que eu acho que talvez não seja esse negócio do Discord aí, porque ela não pode. Entendeu? Não pode mencionar. O Titanic também deu 100% do projeto do Computer Show pra Mars Argo, que antes eles dividiam, né? E ele também apagou todas as fotos comprometedoras que ele tinha dela. Bom, mas o que aconteceu depois disso? A Mars Argo postou 2 músicas há 3 anos atrás. Uma 3 anos atrás e outra 2 anos atrás. São músicas que se complementam, aparentemente. Eu entendi isso, meio que entendi isso, mas depois ela não postou mais nada. A Pop atualmente tem um projeto de rock pauleira. E o Titanic Sinclair também posta suas músicas. Ele posta também os vídeos no YouTube falando algumas coisinhas e tal. Mas, assim, não tem grandes sucessos, não. Quem tem mais sucesso mesmo é a Mars e a Pop. Então, é basicamente isso, gente, que aconteceu. Esse é o rolê que rolou. E é isso, gente.
Eu vou tentar postar vídeo amanhã e sábado também. E talvez domingo também. Então me deem ideias bem legais. Eu já tô com umas ideias salvas, tá? Só que você tá me falando algumas coisas que, tipo, eu não vivi o momento. Então eu tô tendo que pesquisar. E daí eu me sinto meio poser falando, sabe? Tipo, eu me sinto melhor falando sobre as coisas que eu realmente vivi no momento. Mas tudo bem, não tem problema. Vocês se importam de eu ser poser? Enfim, um beijo, gente.